Eu gostaria, no meu primeiro minuto, de me associar às palavras do Guilherme Silva sobre o falecimento da doutora Maria José Nogueira Pinto, que lamento imenso. Quer dizer, ao fim e ao cabo, dizer apenas, repetir aquilo que já foi dito, que era uma pessoa de convicções muito fortes, convicções políticas muito fortes, muito aguerrida na defesa dessas convicções, como eu considero que deve ser, e que, para além do mais, tinha, digamos, a qualidade de conseguir separar completamente as questões políticas das relações pessoais. E eu, digamos, no relacionamento que tive com a Maria José Nogueira Pinto, tive essa experiência. O meu primeiro minuto era sobre a decisão de ontem do Conselho de Ministros de abandonar, de acabar com as Golden Shares entre as das maiores empresas portuguesas, a PT, a DP e a Galp. Eu considero que, do ponto de vista do interesse do país, é um grande erro, porque põe em risco o problema dos centros de decisão dessas empresas saírem de Portugal, na medida em que ficam sujeitas a operações públicas de aquisição, às OPAs. Aliás, tivemos um exemplo relativamente recente em relação à PT, que se não fosse a utilização da Golden Share, neste momento a PT era, de facto, espanhola. Depois, dizer que isto é, de facto, é errado para o país, mas é uma opção política. E já hoje ouvi várias pessoas falarem na questão de que havia uma decisão do Tribunal das Comunidades Europeias, o Tribunal de Justiça da União Europeia, a impor isso. O impor é uma palavra fortíssima, porque é facto que os mesmos processos têm a Alemanha, têm a França, têm a Itália e não desistem de ter as suas Golden Shares. Quer dizer, isso não é argumento. E por outro lado, e termino o minuto com isto, é que ainda por cima a opção, do meu ponto de vista, a opção que foi tomada, quer dizer, acabaram as Golden Shares pura e simplesmente, é em prejuízo financeiro do Estado. É em prejuízo financeiro do Estado. Essas Golden Shares, sendo pequenas na sua dimensão, tinham muito valor para as empresas e, por conseguinte, quem quisesse que elas desaparecessem, estariam disponíveis para pagar muito. O caso concreto da PT é exemplar. 500 ações, depois de acabar a Golden Share, não valem um tostão, não valem um cêntimo. Presumir que elas não sejam vendidas a valor de mercado, não é? Que tenham um valor acrescentado qualquer. A partir do momento em que toma a decisão de acabar as Golden Share, aquelas ações passaram a valer tanto como qualquer outra ação das mesmas empresas. E no caso da PT, 500 ações, em 800 e tal mil ações que a PT tem, é valor absolutamente zero. Isto é catastrófico. É evidente que está também no acordo da Troika, só quero referir. Quando se fala no acordo da Troika, impuseram. Há uma série de medidas que foram propostas pelo então governo e que foram apoiadas por outros dois partidos, como se lembra. Com alguma reserva, como também é sabido. Também, mas não é sabido que deve haver alguma reserva, por exemplo, sobre estas questões. Neste domínio, não é admito que não. Mas, para além disso, que não é esse o tema do debate, apenas para responder diretamente à questão que o Mário Crespo colocou, é que, de facto, quando o Mário Crespo perguntou, e bem, então, mas aquilo não tem valor, não vai dar. Não, é que se por acaso, eu sou contra o desaparecimento das Golden Share, mas se por acaso o Governo tivesse ido por outro caminho e dizer assim, eu vendo as minhas ações na EDP e na Galp, em termos financeiros, tinham um encaixe bastante acentuado. Assim não tem nenhum. Aqui fica a presunção que eu tinha era que isso iria ser devidamente negociado em termos de mercado e não só. Não. A extinção do direito arrasta tudo. Duas questões, eu colocava duas questões. A primeira, digamos, de âmbito mais interno, ou melhor, nacional, que é, eu fico espantado, parece que só agora é que toda a gente acordou para as agências de rating. Anteriormente, quando o Partido Comunista Português, por exemplo, dizia não pode ser, não podemos andar atrás das agências de rating, das notações das agências de rating, aqui Del Rey, que não pode ser, tem de seguir. Aliás, o tal problema de criar a confiança dos mercados, era necessário criar a confiança dos mercados. Para criar a confiança dos mercados, é necessário que as agências de rating dê boas notações. E agora toda a gente diz, afinal, ainda não tínhamos descoberto a quem é que elas servem. Elas servem negócios. Obviamente que sim. Os grandes fundos de pensões americanos vivem disso, vivem daquelas agências. Aliás,
ligando ao tema que eu levantei para o meu primeiro minuto, eu não sei, sinceramente, não sei, estou a ser sincero e honesto. Eu não sei se isto não dá nada a ver com o problema das privatizações que se vão seguir. Porque, repare, é que isto vai desvalorizar ativos nacionais. E, por conseguinte, as eventuais privatizações vão ser vendidas a preço muito mais baixo. Agora, a segunda questão, a questão da União Europeia. Há aqui uma enorme hipocrisia. Eu ouvi hoje o Presidente da Comissão Europeia e outros responsáveis europeus, eu não posso chamar outra coisa que senão hipocrisia. A senhora Merkel, já há um ano e tal, eu diria, todos os meses, vamos pôr em linha as agências de rating. Não fizeram absolutamente nada. Anteriormente, o senhor Presidente da Comissão Europeia dizia, é preciso terem atenção, Portugal tem que ter atenção às agências de rating por causa da confiança dos mercados. E agora vem bater nas agências de rating. O Banco Central Europeu, ainda ontem, disse que só iria continuar a comprar, a aceitar dívida grega como colateral para empréstimos aos seus detentores, nomeadamente a bancos, enquanto as agências de rating não viessem abaixo de determinado nível. Quer dizer, o próprio Banco Central, a União Europeia e a Comissão, essa é uma regra de mercado, estão dependentes. Não é de mercado, é porque querem. Porque, repare, nesse caso concreto do Banco Central Europeu, a questão ainda é mais grave. É que é as notações das 3 empresas dos Estados Unidos. São 3... Não considera a empresa de rating que o Canadá criou precisamente para evitar... Mas também é concentrada. Pelo Banco Central Europeu são os 4. São os 4. Não. Porque não tem a cotação, o Banco Central Europeu segue as 3 e também a ponderação da canadiana. Não tem o rating da dívida soberana grega. Porventura. E também não liga nada à chinesa. E há quanto tempo é que se põe a questão, muito claramente, de, a nível europeu, por exemplo, com base no Banco Central Europeu, se criar uma agência de rating europeia. Mas não, têm estado sempre a ceder mais do que isso. São estas entidades da União Europeia, o Conselho, a Comissão, o Banco Central Europeu, que têm vindo a reforçar os poderes das agências de rating. Otávio Guilherme. Eu não vou associar a minha opinião àquilo que terão sido as razões da Moody's. Uma coisa aquilo que ela diz, outra coisa aquilo que de facto levou a Moody's a fazer isto e eventualmente poderá levar outras agências de notação a fazerem algo parecido. Não quero ligar. Claro. Agora, há uma questão, e isto é a minha opinião, e aliás não é de hoje, conhecem muito bem, e que já vem defendendo há muito, é que este tipo de medidas tem estado a ser aplicado não vai resolver o problema central do país, que é o problema económico. O problema da economia. Enquanto não houver crescimento económico, não há solução para nada. Nem para o desemprego, nem para pagar dívida, nem para pagar juros. Não há solução. Agora, isto é a minha opinião, é isso. Continuo muito convicto e cada vez mais convicto nisso. Não quero misturar isto com as hipotéticas razões que levaram a Moody's. Fomos adiantando. Têm de ser feitas alterações radicais, substanciais, no âmbito da zona euro. Porque senão a zona euro implode. Referiu o Portugal e a Grécia. Por qualquer razão, não é em termos críticos, esqueceu a Irlanda, mas não são só estes 3. Mas a Irlanda, apesar de tudo, em termos económicos, tem uma situação... A Espanha vai seguir o mesmo caminho. A Itália está encaminhada. Há quem olhe para a Bélgica está no mesmo sentido. São meia dúzia de países, pelo menos, no âmbito da zona euro, que não podem sustentar por muito mais tempo as regras atuais e as condições atuais da zona euro. A Irlanda é diferente. Há aqui uma completa falta de visão política e de política económica, e isso tem a ver com ideologias, no âmbito da União Europeia, para resolver os problemas, não de 1 ou 2 ou 3 países, mas para resolver os problemas desses países e da União Europeia. Isto tem uma situação... É uma autêntica vassalagem do poder político às agências de rating. Que, obviamente, pode ter aqui também, ainda hoje, o Banco Central Europeu fez um aumento de 1,5% dos juros. Não. É loucura completa. Mas em relação ao governo português, eu espero que não tome mais medidas idênticas àquela que tomou em relação ao 13º mês. Porque, repara, passado 2 ou 3 dias, a tal confiança dos mercados que queria ganhar com isso... Não foi por isso, mas... Que queria ganhar com isso foi, aliás, aquela expressão de que não governamos só para Portugal, governamos para Bruxelas. Eu ponho a questão é que a tal resposta que foi dada pelos ditos mercados
à pretensão de ganhar de confiança por parte do atual Primeiro-Ministro foi esta. A primeira resposta foi essa. Por isso espero que não tome mais medida dessas. Que, obviamente não foi por acaso. O subsídio de Natal foi uma antecipação de quê? Guilherme, sejamos claros, foi para parecer um bom aluno em Bruxelas. Mais uma vez temos um bom aluno. Não foi para e já sabemos o que a experiência dos bons alunos conduziram o país. Os bons alunos em Bruxelas dão sempre cabo do país como deram até agora.